Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos. Salmo de número 14, verso de número 1 ao verso de número 7. A vida sem Deus, o ateísmo prático. Diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tem entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Certa feita, foi feita uma pergunta ao pensador britânico chamado Chesterton, um brilhante político, poeta, filósofo e um homem de grande intelectualidade. E a pergunta feita a esse homem foi a seguinte: quando os homens deixam de crer em Deus, eles se tornam automaticamente ateus? Para surpresa de uns e afago de outros, ele deu uma resposta breve, mas muito instrutiva e cheia de significado. Ele disse assim: quando os homens deixam de crer em Deus, não é que não creiam em nada, mas passam a crer em qualquer coisa. Isso é um problema muito maior. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é o seguinte: o que é um ateu? O que é um ateu? O ateísmo é uma posição filosófica que não acredita na existência de Deus. É alguém que professa com a sua boca e as suas atitudes que ele não acredita no mover sobrenatural de Deus e também nas criações visíveis que nós podemos ver. Que ele também não acredita que há um Deus sobre nós que julgará todas as coisas. Agora veja, o meu intuito aqui não é falar sobre o ateísmo filosófico, mas um ateísmo silencioso que pode se desenvolver cada vez mais na vida de, inclusive, pessoas cristãs. E ele é mais crescente na vida daqueles que se dizem cristãos professos. Professam com a sua boca que creem no Evangelho, que creem em Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Diz que crê em Deus, mas não há transformação nas suas atitudes, na sua vida. O seu comportamento não reflete de fato o Evangelho. Tomam decisões sem consultar o Senhor, sem orar. E na teoria, com a sua boca acabam professando que amam o Senhor. Mas as suas atitudes, na prática, apontam que vivem um ateísmo prático. Vivem como se Deus não existisse. Mas percebam como a Bíblia é atual. O Salmo 14 está aqui combatendo o mal que é muito comum nos nossos dias. A loucura de se viver uma vida como se Deus não existisse. Quem crê ali na sua existência acaba professando a Deus com a sua boca, mas vivem como se Deus não existisse. O Salmo 14, então, ele é um forte remédio para a tolice de se viver uma vida sem Deus. Perceba, alguém pode até se declarar um ateu de forma teórica e viver como se Deus não existisse. Mas alguém também pode dizer que crê em Deus, e pasmem, inclusive sentado no banco dentro de uma igreja, mas viver a loucura do ateísmo prático. Viver uma vida como se Deus não fosse nos julgar. Viver uma vida como se Deus não existisse. E hoje eu quero chamar a sua atenção para nós avaliarmos esse salmo
e aprender aqui preciosas lições que podem corrigir a nossa rota e nos mostrar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Pois bem, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar e avaliar o Salmo 14. Não nos é aqui informado o momento que esse salmo foi escrito. Alguns dizem, inclusive, que o rei Davi registrou esse salmo aqui debaixo de uma perseguição por parte de Saul. Outros afirmam que Davi registrou esse salmo aqui enquanto o seu filho Absalão havia levantado uma perseguição e se rebelou contra ele. Apesar de não haver um consenso claro sobre isso, nós podemos afirmar quem era o perseguidor. Não podemos afirmar quem era o perseguidor que praticava essas ações todas contra Davi, mas nós podemos afirmar que ele estava sendo perseguido, e ele estava ali angustiado, sofrendo uma perseguição injusta. No entanto, observe como ele começa o salmo na Bíblia. Ele diz assim, diz o insensato em seu coração. Isso aqui está expressando uma atitude vil daqueles que o perseguiam. Esse salmo aqui trata do caráter e da conduta do indivíduo que, apesar de professar com a sua boca que crê no Deus Todo-Poderoso, ele vive como um ateu pragmático. Vive como se Deus não existisse. Infelizmente, essa conduta é muito mais comum do que nós imaginamos. Há muitos cristãos que vivem assim. O Salmo 14, ele é uma expansão da mensagem do Salmo 10 e do Salmo 12. E essa trinca, ou seja, os 3 salmos, eles apresentam ali um retrato vivo da vida do ímpio. O Salmo 10 fala ali das atitudes insolentes. O Salmo 12 fala das palavras dissimuladas. E aqui no Salmo 14, nós vemos as ações corruptas dos tolos ou dos insensatos. Então, atitudes, palavras e ações. E vejam, irmãos, quando Deus fala uma vez, nós devemos dar ouvido e prestar atenção no que Ele está falando. Agora, quando Ele repete isso por 2 ou mais vezes, nós precisamos imediatamente parar, dobrar a nossa atenção e atender a voz do Senhor. É isso que acontece aqui no Salmo de número 14. Inclusive, ele é repetido no Salmo de número 53, com 2 alterações apenas. E o apóstolo Paulo, como grande pastor experimentado e teólogo sem igual, também escreve as mesmas palavras do Salmo 14. Estão registradas ali no livro de Romanos, capítulo de número 3. É Deus nos lembrando da importância desse tema face à tirania da nossa agenda. Alguns podem argumentar assim: pastor, esse salmo não é para mim, porque esse diagnóstico de pecador pode ser até o diagnóstico de alguns homens, mas não é o meu. Eu faço boas ações, tenho boa experiência de vida, e raras são as exceções que eu peco contra Deus e contra as pessoas. Agora ouça, se você pensa assim, eu quero te dar um conselho com muito amor e com muito carinho. Ouça, tente imaginar um grande raio-x, o maior raio-x de todos os tempos, está aqui na sua frente agora. Esse equipamento tecnológico, ele não enxerga apenas ali os seus ossos e a sua medula, mas ele sonda também todos os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, as suas atitudes e pensamentos mais profundos do seu coração. Esse equipamento, ele sabe tudo o que acontece na sua mente. Quando nós acabarmos esse exame, está lá, no final do exame, disponível o laudo, e ele será passado num telão, onde todas as pessoas que você conhece vão assistir. Pergunte-se: qual será o resultado desse raio-x? Está lá, que você pensa sobre a sua esposa, mas não fala. O que você pensa sobre o seu marido, mas não fala. O que você pensa sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre os seus amigos, sobre os seus vizinhos, sobre os irmãos da igreja. Eu quero fazer essa pergunta novamente: qual será o resultado desse raio-x?
Na maioria das vezes, um indivíduo como um bom paciente teimoso, o tolo, quando ele recebe diagnóstico em mãos, ele procura ali outras opiniões que são diferentes, divergentes das opiniões das Escrituras. Porque aquele não é o diagnóstico que, via de regra, ele gostaria de ter recebido, de ter escutado. E agora, com aquele laudo na mão, ele procura outras opiniões para, quem sabe, alguma outra pessoa diferente lhe dê um diagnóstico diferente. E que diagnóstico é esse? O diagnóstico que ele quer ouvir. Não estou aqui dizendo que você não deve procurar outras opiniões em caso de doença ou de uma patologia, inclusive isso é saudável, mas é assim que o homem tem agido em relação ao diagnóstico da alma. Esse laudo, como conclusão final desse grande raio-x, é dado pelo próprio Deus que nos criou. E quando o homem caiu, ele emitiu o laudo final: pecador. O que acontece é que no decurso dos anos, os homens têm procurado nos mais variados lugares opiniões diferentes, que apenas amaciem o seu ego e sejam as palavras que ele quer ouvir acerca do real estado da sua alma. O Salmo 14 é um diagnóstico final e imutável do homem todo, também de todo aquele que teima em dizer que é uma pessoa boa por si só, e também pela forma que elas vivem, que as decisões erradas que elas tomam são apenas fruto do meio pelo qual eles estão ali inseridos. Porque veja, dar bom testemunho é importante, viver bem é importante, mas não importa como as pessoas te enxergam, não importa como nós nos vemos, o que importa para nós é o que Deus diz sobre nós. O que importa é como Deus olha para o mundo e para o coração do tolo em especial e o enxerga. E o tolo pode enganar muitas pessoas, mas ele não engana o Senhor. O pastor chamado Billy Sunday, comentando esse texto, ele diz assim: os pecadores não conseguem encontrar Deus, pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. O criminoso, via de regra, ele foge do policial. E essa é a mesma face do homem. Ele não busca o Senhor. E é por esse motivo que eu gostaria da sua atenção para nós pensarmos juntos sobre as características do tolo, daquele que busca viver uma vida sem Deus. E esse salmo aqui aponta para algumas características dessa queda moral do tolo. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver aqui quais são essas características. Vejamos então. A primeira característica do tolo: eles são insensatos. Observe o verso número 1 na sua Bíblia. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Vejam, na Escritura, essa designação da palavra tolo, ela tem um significado moral e não cognitivo. Ou seja, alguém tolo pode ser ali alguém muito instruído e inclusive inteligente, mas é um tolo. É um tolo. Porque a tolice está ligada ali em ver os fatos, ver a realidade presente diante da sua face, mas não enxergar. Ver, mas não enxerga. E eles tomam atitudes como se um dia não fossem estar frente a frente com Deus. Porque para o homem natural, bom mesmo seria se Deus não existisse, para ele não prestar contas no final de todas as coisas. Por isso ele rejeita, por isso ele nega, por isso ele vive esse ateísmo pragmático, como se Deus não existisse. Inclusive, ele pode usar alguns jargões cristãos. Há muitos ateus pragmáticos, tolos pragmáticos, que usam jargões. Deus é maravilhoso, Deus tem me abençoado. Não, eu creio em Deus. Mas na prática ele nega, na prática ele rejeita. Eles afirmam que Deus existe, mas não vivem de acordo como Deus quer. É acumular ali pecado sobre pecado. É como alguém que diz assim: Deus é fiel, mas vive querendo dar jeitinho na sua vida e tomar decisões que vão contra a Escritura, como se Deus não fosse fiel. O insensato, ele é atribuído a alguém que delira, alguém que não está ali no seu juízo perfeito, com a sua mente protegida.
porque ele age como se aquelas ações que ele está cometendo premeditadamente não tivessem consequências futuras. Basta observar, por exemplo, que no hebraico há 3 palavras básicas que definem essa expressão tolo ou insensato. A primeira delas é kezil, que é alguém que é insensato de forma lerda ou estúpido. Insensato, lerdo ou estúpido. A segunda, evil, é um insensato irracional ou pervertido. E nabal é a última expressão, que é a pessoa bruta semelhante a um animal teimoso. E qual a expressão usada no salmo que nós estamos lendo para o insensato? Nabal. Nabal é a expressão usada pelo salmista aqui no verso número 14. Insensato, louco, tolo, uma pessoa bruta semelhante a um animal teimoso. Esse é o insensato. E certamente o salmista Davi está se lembrando aqui de um acontecimento do passado, quando ele pede que algum dos seus homens procurem um homem chamado Nabal, que à época era um dos seus tosqueadores de ovelhas. E eles vão ao encontro desse homem, e então Nabal tem algumas atitudes insensatas com os homens do rei Davi. Ele os rejeita, ele os maltrata, os trata mal, e vejam como ele é descrito no Antigo Testamento. O livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, verso de número 3, diz assim: o nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia, e ele era descendente de Caleb. Então perceba, o rei Davi está se lembrando das ações de Nabal quando ele escreveu o Salmo de número 14. Um homem tolo, grosseiro e mau, um insensato. O Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz que sobre a tolice de se ver o mundo, de se ver as coisas criadas por Deus, ver tudo que está debaixo dos nossos pés, e mesmo assim ser tolo, insensato, não dar a Deus a glória devida. Veja o que ele diz: se o céu sobre a nossa cabeça e a terra debaixo dos nossos pés, as maravilhas da natureza a nosso redor e a vida e consciência dentro de nós não bastam para nos convencer da existência de um Criador sábio e poderoso, quantas provas mais o Senhor precisa apresentar? É impressionante a quantidade de pessoas tolas, insensatas, que vivem como se Deus não existisse. E posteriormente, no Antigo Testamento, diz que Deus mata Nabal por conta das suas atitudes tolas. É tolo quem acha que pode se livrar e fugir do juízo de Deus. Com a sua boca professa uma coisa, mas com as suas atitudes o coração nega a existência de Deus. O problema do insensato Nabal, irmãos, é na ordem moral, e ela afeta o coração, mas não a sua mente. Eles são hipócritas e não querem Deus, e às vezes até acham que não precisam dele. É como aquele que deseja viver a sua vida do próprio jeito, ignorando a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor. Então veja, não é um problema de cognição, de falta de inteligência, mas é uma ignorância intencional, e o coração ali é blindado dos conselhos do Senhor. E esse tipo de tolo, ele deseja viver uma vida como se Deus não existisse. É insensato quem pensa assim, pois na visão do insensato Nabal, o melhor para ele, de fato, é como se Deus estivesse morto. Mas pasme, como eu disse, esse insensato pode inclusive estar sentado no banco de uma igreja domingo após domingo ouvindo o Evangelho. Ele ouve o Evangelho, mas rejeita os conselhos do Senhor. Com a sua boca professa que ama Deus, mas deixa Deus de lado, deixa Deus de fora da sua vida. Prefere ali buscar os seus sonhos com a força do seu braço, do que confiar no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E à medida que Deus, ou melhor, que o indivíduo vai deixando Deus de lado, à medida que ele afasta Deus da sua vida e deixa Ele de fora da sua vida, cada vez mais o seu interior é corrompido, no seu coração, na sua mente e na sua vontade.
até que ele não consegue mais ter forças para voltar sozinho. E a insensatez, ela é um poço de lama, que à medida que você se movimenta, cada vez mais você vive entrando nesse atoleiro do pecado. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia, te livre da insensatez. Mas veja, além dos tolos serem insensatos, eles também são corruptos. Observe ainda no verso 1, a parte B do verso diz assim: são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Por essa negação a Deus, a consequência inevitável da vida desses homens é de fato a corrupção. E o que é corrupção? O que é corrupção? A corrupção, ela é um desvio da natureza original para o qual você foi criado. Em outras palavras, é a decomposição de algo, o apodrecimento, o declínio, a deterioração. Nós brasileiros estamos inclusive muito acostumados com essa expressão, corrupção. Boa parte da nossa vida nós passamos ouvindo essa expressão, homens corruptos. Normalmente boa parte dessa expressão que nós ouvimos é atribuída a algum político. O presidente atual do Brasil, por exemplo, foi acusado de corrupção, inclusive ficou preso por alguns anos por esse caso. Então, o homem, por negar a Deus, ele não pode seguir o caminho correto para qual Deus o planejou, para qual Deus o projetou para ser. Então ele se corrompe e ele começa a praticar o que nós chamamos de abominações. Deus não criou o homem para praticar abominações, para ser vil, perigoso com o seu semelhante, mas por conta da nossa natureza caída de rejeitar a Deus, esse homem agora está corrompido e pratica o mal. Vejam o que diz o profeta Jeremias no capítulo 13, verso número 23. A natureza que não pode ser mudada. Veja o que ele diz: pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também, podereis vós fazer o bem estando tão habituados à prática do mal? Portanto, a corrupção é viver uma vida como se Deus não existisse. Há um escritor russo chamado Dostoiévski, um grande escritor russo, em seu livro Irmãos Karamazov, ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Porque as leis morais, as normas, as éticas, elas não têm qualquer validade se não houver um fundamento divino e absoluto ali. Deus é o legislador do mundo e Ele estabeleceu leis baseadas no seu caráter. E se Deus não existe de fato, como o homem pode viver de acordo com as suas paixões, com as suas opiniões? Ele vai viver da forma que ele quiser, porque não há ninguém para prestar contas. Observe, por exemplo, Joseph Stalin. Ele foi um revolucionário comunista e político. Ele era soviético e de origem ali georgiana. Ele governou a União Soviética e serviu como secretário-geral do Partido Comunista por 30 anos e como primeiro-ministro do seu país por 12 anos. Agora vejam a corrupção. O comunismo é um problema. Observe, Stalin foi por 2 anos seminarista da Igreja Ortodoxa Russa. Seminarista, estudou teologia. Mas ele foi ali cooptado nesse interim por ideias marxistas. E quando ele leu o livro de Charles Darwin, ele abandonou a fé cristã e se tornou comunista. E o comunista, ele é um religioso, né? O seu Deus é o Estado. E o que Stalin fez após isso? Ele matou todos os seus oponentes. Em 1934, ele promoveu o que nós chamamos de grande expurgo. Pouco se fala sobre isso, mas ele era paranoico, extremamente perverso. Só para você ter uma noção, dos 14 generais de 3 estrelas que faziam parte ali do seu comando, ele matou 13. Dos 9 almirantes, ele matou 8. Dos 186 comandantes, ele matou 154. E o único país que fez oposição a ele foi a Ucrânia. O que ele fez? Mandou cercar o país e em 9 meses, 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Tamanha era a perversidade e a maldade daquele homem. Um homem que viveu como se Deus não existisse.
e como se ele não tivesse que prestar contas um dia diante daquele que criou todas as coisas. O tolo, por negar a Deus, ele é um praticante de abominações. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz assim: a depravação humana não significa que todas as pessoas desenvolvem seu potencial absoluto de perversidade, ou que nenhum homem ou mulher seja capaz de falar alguma coisa boa. Antes, quer dizer que todos têm uma natureza decaída, ao qual são incapazes de mudar, e que sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo do julgamento eterno. Portanto, todo ser humano, por causa do pecado, tem um potencial inerente no seu coração de maldade. E esse homem só pode fazer coisas boas pelo que nós chamamos na teologia de graça comum. Mas por algumas razões, assim como Stalin, muitos deles chegam ao clímax da sua perversidade. Pois bem, agora veja, depois de ouvir o tolo falar sobre Deus no verso de número 1, agora o salmista vai nos mostrar o que Deus pensa sobre o tolo e o que ele acha do que é viver uma vida sem Deus. Vejamos então o que Deus pensa sobre o tolo no verso de número 2 e verso de número 3 na nossa Bíblia. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, se há alguém que busca Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vejam, Deus não olha aqui com um olhar de pesquisador. Deus não está olhando para pesquisar. Bom, será que há alguém que faça o bem? Não. Veja, Ele não está fazendo uma pesquisa e Ele não encontra alguém após essa pesquisa. Não é esse tipo de olhar, mas é um diagnóstico. A linguagem usada aqui é como aquele exemplo que nós vemos na Bíblia sobre a Torre de Babel, onde Deus desce para ver ali o que os homens estão fazendo. É a linguagem de um Deus que se abaixa para falar conosco de forma compreensível. E embora Deus não pesquise, Ele atesta: não há ninguém, não há nenhum sequer. É um atestado geral. E há duas verdades aqui que se destacam na perspectiva de Deus. A primeira: a corrupção humana é universal. Por isso, irmãos, aqui o tolo do verso 1, ele não está restrito a uma única classe de pessoas apenas, mas todo ser humano sem arrependimento. É uma descrição que se aplica a toda a humanidade. No entanto, ele usa uma expressão "não há" por 3 vezes. Quando nós olhamos aqui, na perspectiva geral, olhando o quadro na perspectiva de Deus, a questão é essa: não há nenhum sequer. James Boyce diz assim: a questão é a sua relação com o verdadeiro e único Deus. E a esse respeito, todos se desviaram e são corrompidos de acordo com o ensino do Salmo. Vejam, o pecado, ele separou o homem de Deus, corrompeu o homem e criou essa barreira que seria intransponível pelo homem. É por isso que todos nós estamos na mesma condição. O pecado, ou melhor, a corrupção humana é uma corrupção universal. Mas há uma segunda aqui, perspectiva na visão de Deus. A corrupção do homem também, a corrupção humana é radical. Certamente você já ouviu uma expressão que é muito conhecida e muito famosa, especialmente depois do século XVIII para cá, ela se tornou muito conhecida: livre-arbítrio. Todos nós já ouvimos essa expressão aqui por várias pessoas. Algumas pessoas, inclusive, usam essa expressão para justificar ali, em termos da salvação, para justificar a liberdade que eles têm para tomar escolhas erradas. Mas veja, essa informação é inconsistente mediante as Escrituras. Eu desafio você, inclusive, a pesquisar essa palavra na Bíblia: livre-arbítrio. Ouça, não existe em toda a Escritura essa expressão, livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque o homem não é livre. Porque o pecado afetou essa liberdade que nós poderíamos ter. Imagine você, por exemplo, a criação. Vamos pensar numa árvore. Você olha uma árvore inclinada, certo? E de repente vem um forte vento em direção a essa árvore e a derruba. Pergunta: para que lado essa árvore cai? Nós vemos árvores das mais variadas formas e tamanhos, flores, frutos,
cascas diferentes, umas das outras, mas toda árvore, mesmo que seja imperceptível, ela tem uma inclinação por natureza, para um dos lados, quer seja para o lado direito, quer seja para o lado esquerdo, quer seja para frente, para trás. E quando o vento forte ou a chuva chegam e batem contra essa árvore, ela pode vir a cair para um dos lados. A pergunta que eu quero te fazer e continuo fazendo: para que lado essa árvore cai? E a resposta é a seguinte: ela cai para o lado a qual ela se inclina. Por isso, todo homem é inclinado ao pecado, e a condição natural é que você não escolha Deus, mas sim o lado ao qual você é inclinado. Só há a possibilidade dessa inclinação ser corrigida em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer na carta à igreja de Éfeso que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Não é natural, irmãos, o homem buscar a Deus após a queda, e é por isso que a nossa vontade é inclinada ao pecado. Você não escolhe a Deus, mas é Ele quem te escolhe. Agora veja, depois de ver o que Deus pensa sobre o tolo, do verso 4 em diante, o salmista aqui vai listar a conduta do tolo, a conduta daquele que deseja viver uma vida sem Deus. Observe na sua Bíblia, verso número 4, 5 e 6 o que diz: será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Veja, o salmista está usando aqui no verso número 4 uma palavra pouco comum no nosso meio: iniquidade. A iniquidade é o ato de se pecar continuamente sem arrependimento. E o salmista aqui diz que a conduta do tolo é como se ele estivesse tomando um café da manhã todos os dias. Veja a expressão que ele usa: devoram o meu povo como se comessem pão. É algo contínuo. Eles praticavam ou praticam a maldade o tempo inteiro, como eles fazem ali as coisas comuns, corriqueiras do dia a dia. É normal. Já não afeta ali o seu relacionamento com as pessoas. No começo pode até ser difícil conviver com o pecado, né? Mas com o passar dos dias vai se tornando tão comum que ele deixa de sentir remorso, deixa de sentir preocupação. É quando você já está tão acostumado em tomar as ações de maldade que você não se arrepende mais, e você começa a deixar lastros na sua conduta. Você pode até achar que não, mas esses lastros, eles são visíveis àqueles que se relacionam com vocês. Então, o tolo, na visão do salmista, a conduta do tolo, ele é alguém que perdeu a capacidade de se arrepender dos seus pecados, porque ele já vive aquilo com certa naturalidade, normalidade. O adultério passa a ser comum, as fofocas passam a ser comum, as intrigas, dia após dia. A maledicência, namorar com não crentes, enganar alguém nos seus negócios diários. Ele é alguém que aponta para o outro o tempo inteiro e se esquece de olhar para o abismo a qual ele está entrando. O tolo é alguém que perdeu a capacidade de se arrepender diante de Deus, porque muitas vezes, infelizmente, ele nem considera aquela ação como um pecado, porque ele já está muito acostumado a praticá-la. E a consequência disso é que eles ficarão tomados de grande pavor quando se depararem com o juízo de Deus, porque o salmista afirma que Deus está com o justo, e o tolo procura o tempo inteiro minar aquilo que o justo faz. O tolo é aquele que atrapalha aqueles que estão trabalhando para o Senhor. E é por isso que o salmista diz no final do verso número 6 o seguinte: vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é refúgio deles. Pior que muitas vezes o tolo, ele está tão certo e tão tomado de iniquidade acerca de si próprio, que ele nem acha que é tolo.
Mas Deus sabe. E o triste fim do tolo, se ele não se arrepender dos seus pecados, é que ele ficará tomado de pavor diante da face do Deus Criador Todo-Poderoso. Ouça, e eu falo isso com você com muito amor. Todos nós nos encontraremos com o Senhor. E esse é o maior terror daquele que vive uma vida sem Deus. Eu quero recomendar para você a leitura de um livro de C.S. Lewis, chamado O Peso da Glória. E ele diz assim nesse livro, ouça: no final, aquele rosto que é o deleite ou o terror do universo será voltado para cada um de nós, concedendo glória inexprimível ou impondo uma vergonha que nunca poderá ser curada ou disfarçada. O deleite ou o terror? O rosto de Cristo. E no fim de tudo, todos nós estaremos face a face com Deus. E Ele será o deleite do justo e o terror do tolo. O conselho que eu tenho para você é o seguinte: todo sermão que você ouve é juízo sobre a sua vida ou graça. Não há neutralidade. Ao final de toda a pregação do Evangelho, ou o sermão te leva para mais próximo de Deus, ou ele te leva para mais longe de Deus. Por isso, faça uma autoanálise sincera diante de Deus. E se você estiver em falta com o Senhor, reconheça o seu pecado. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão às pessoas que foram afetadas pelas suas ações. E volte ao caminho do Senhor. E por fim, o salmista aqui termina com um verso apontando para a expectativa da redenção do justo. Acompanhe na sua Bíblia o verso número 7 que ele diz: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Vejam, Sião aqui é um símbolo. O Senhor se revelou ao seu povo em Sião. E a linguagem que ele usa é a linguagem de retorno do cativeiro. Mas nesse momento aqui ainda não havia cativeiro. Portanto, a expressão se refere a mudar radicalmente as circunstâncias desfavoráveis, de modo a torná-las favoráveis. O salmista aqui, ele olha para as adversidades, para os problemas, e ele olha para Cristo e pensa: alguém que um dia transformará toda angústia e dor que nós sofremos nas mãos do tolo em uma alegria contínua, como uma fonte inesgotável de graça. Pergunta: qual é o fim do tolo? E quanto aos tolos? O tolo não tem futuro nenhum no Senhor, porque eles escolheram rejeitar a Deus e não viver para Ele. Eles preferiram viver para os seus desejos, o desejo do seu coração, e não para agradar ao Senhor. E esses que rejeitam Jesus Cristo passarão a eternidade longe, separados de Deus. E eles poderão dizer com toda sinceridade: não há Deus aqui onde eu estou. Enquanto eu estava estudando esse salmo, eu comentei com a Aline como o Salmo 14 é instrutivo. Ouçam, irmãos: todo homem se arrependerá no fim. Todo homem, mesmo aqueles que não dobraram seus joelhos e confessaram a Cristo. Todo homem se arrependerá no fim. Alguns se arrependerão e estarão com Cristo, e outros, quando estiverem diante da ira do Senhor, também se arrependerão. Portanto, o conselho que eu tenho para você: arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se para o Senhor. Ainda hoje, Deus estende a sua graça sobre nós. Caminhando para a conclusão, eu quero concluir com a história de um homem chamado Voltaire. Ele foi um intelectual do seu tempo, um dos mais importantes pensadores naquela época do iluminismo francês. Ele viveu no século XVIII. E de repente, esse homem, com uma tolice infundada, ele se rebelou, decidiu se rebelar contra a fé cristã.
Ele viveu ali num período da Europa cética, que criticava a fé cristã. E esse homem usou a maior parte da sua vida como um fiel combatente contra o cristianismo. Um fiel combatente contra Deus. E ele escreveu uma obra, um dicionário filosófico, e o seu principal objetivo era combater a existência de Deus. Esse homem viveu uma vida inteira para combater o cristianismo. Uma vida dedicada a provar que Deus não existia. Nas suas obras, por exemplo, ele tentava combater a revelação cristã. Bom, não há inspiração, Deus não inspirou a Bíblia. Ele rejeitava e zombava da encarnação de Jesus. Ele negava a autoridade das Escrituras. Ele foi um ferrenho opositor contra o Evangelho e contra o cristianismo como religião. Ele era um crítico severo da igreja e um opositor no seu coração do cristianismo. Como eu disse, uma vida inteira tentando provar com argumentos intelectuais que Deus não existia. Ele comprou uma casa, uma mansão em Ferney, que fica ali próximo a Genebra, e ele fez essa casa ali o seu QG, o seu quartel-general contra o cristianismo. Mas vejam como são as coisas, vejam como Deus faz, vejam como Deus age com o tolo, que não se arrepende de seus pecados e decide permanecer impenitente até o final. Esse homem adoeceu e passou os últimos dias da sua vida no sofrimento sem fim, isolado no hospital. A equipe dizia que os gritos de desespero desse homem no final da sua vida eram assustadores. E uma equipe de repórteres foram entrevistar as pessoas ali que cuidaram desse homem ali, tiveram com ele nos últimos dias da sua vida. E eles encontraram uma enfermeira cristã que cuidou de Voltaire até os últimos momentos da sua vida. E o relato dessa mulher é aterrorizante, irmãos. Impressionante. Nos registros da história está registrada a seguinte frase dita pela enfermeira. Ouça: nem por todo o dinheiro do mundo eu nunca mais quero ver outro ímpio morrer. É aterrorizante. A enfermeira ficou impressionada, aterrorizada com o sofrimento, com a angústia e o medo que esse homem demonstrou diante da morte. Assustado, apavorado, morrendo sem esperança, sem Deus. E vejam como Deus faz as coisas. A mansão que Voltaire usou durante anos para combater as ideias do cristianismo, para zombar de Deus, para rejeitar a existência de Deus, durante o século XVIII inteiro. No século XIX, pouco tempo depois da sua morte, foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra. E durante muitos anos, eles usaram essa casa, essa mansão, aquele lugar, para imprimir e distribuir muitas Bíblias. A palavra que ele criticou sobreviveu, enquanto os escritos de Voltaire ficaram apenas no seu tempo. Vejam, irmãos, é tolice viver uma vida para criticar a Bíblia. É tolice viver uma vida sem crer no Deus Todo-Poderoso. É tolice viver uma vida como se Deus não existisse. Aqui há 4 recomendações para você. Primeiro, lições que nós podemos aprender com esse texto. Reconheça a sua natureza corrompida e se apoie na graça do Evangelho. Há perdão para você ainda hoje. Segundo, busque ao Senhor para afastar a iniquidade do seu coração. Ainda há espaço. A depravação radical não tem a última palavra na salvação de pecadores. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Portanto, ainda há esperança para nós. E por último, Cristo morreu na cruz do Calvário. E há oportunidade para a sua vida ser transformada a partir de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada dia mais a abandonar a tolice de viver uma vida sem Deus. Amém? Vamos orar, falar com o nosso Senhor e na sequência cantar uma música de louvor e adoração. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome